Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui trazendo para vocês todas as notícias e as novidades do dia de hoje do Vasco. Então peço pra galera aí já deixar aquele like aqui embaixo, porque é muito importante que cada um de vocês clique no botãozinho ali, curta o vídeo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, no botãozinho que tem aqui embaixo escrito inscreva-se e ativar o sininho de notificações para sempre aí receber os avisos do YouTube no seu celular, computador, tablet, sempre que os vídeos forem ao ar aqui de manhã, de tarde e à noite. E agora tem uma nova ferramenta aqui no YouTube, caso você queira virar membro do canal. Membros do canal aí vão ter benefícios aqui, vão ter lives, né, ao vivo privadas, vão ter acesso a alguns vídeos aí exclusivos, primeiramente, né, anteriormente a todo o resto da galera. Então, quer virar membro? É só você pegar o seu celular ou no seu computador, vira assim, ó, de cabeça para cima, vai ter um botão ali escrito Seja Membro, logo do lado do botãozinho de inscreva-se, e você vai poder virar um membro ativo aqui do canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então, nesse vídeo de hoje aí, vamos falar sobre vários assuntos, sobre a situação do Vasco aí, após a vitória ontem do Sport contra o Ceará na tabela. Vamos falar também dessa próxima rodada que tem aí do Campeonato Brasileiro, com jogos muito importantes, não somente Vasco e Grêmio, mas os nossos adversários ali contra a briga do rebaixamento. Vou falar de cada uma dessas partidas e o quais seriam os melhores resultados aí para esses jogos estarem ajudando o Vasco na tabela, e falar um pouquinho também do time do Vasco para a próxima partida contra o Grêmio aí no Campeonato Brasileiro fora de casa. Beleza, galera? Então, também lembrando a vocês que a gente tem o nosso grupo de bate-papo lá do Telegram. Quem quiser participar desse grupo do Telegram é muito fácil. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo. Vai lá, clica e participa com a gente para você estar sempre atualizado aí com tudo o que acontece aqui no canal. E lembrando também, a galera que virar membro aqui do canal tem direito a participar de um grupo somente dos membros lá no grupo do Zap. Então, assim que você virar membro, já entra em contato com a gente, manda uma mensagem com seu número de telefone que a gente adiciona vocês lá, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre a situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Ontem teve o último jogo da rodada entre Sport de Recife e o Ceará, um jogo que o Sport jogou em casa, com a Ilha do Retiro entupida, lotada ali, com a torcida apoiando o Sport, que precisava da vitória para sair da zona de rebaixamento, e o Sport conseguiu 1-0, venceu o Ceará, pulou ali para fora da zona de rebaixamento, né? Conseguiu sair. O Ceará, que poderia passar o Vasco caso tivesse empatado ou ganhado a partida de ontem, continuou com os mesmos 37 pontos, e agora a tabela está um pouco mais misturada. O Vasco ali continua na 13ª colocação, nada mudou nesse momento. O Vasco continua ali naquela posição ali que estava até ontem, e com 38 pontos está ali a uma posição de entrar no grupo que entra para a classificação de Sul-Americana. Ou seja, a rodada não foi maravilhosa para o Vasco, mas também não foi muito ruim. Ficou ali, eu diria que meio a meio, ficou alguns resultados bons, alguns não tão bons assim, mas o mais importante é a vitória do Vasco. O Vasco fez o seu dever de casa, conseguiu ganhar os 3 pontos, conseguiu ali dar um pulo na tabela, né? Estava lá atrás, agora chegou ali a 13ª colocação e precisa continuar ali pontuando. Não importa se é um ponto fora de casa, dentro de casa tem que ser sempre 3 pontos aí nessa partida sequente após o Grêmio contra o Atlético Paranaense. E o mais importante é que o Vasco se mantenha fora da zona de rebaixamento por um certo número de pontos, que não vai entrar na próxima rodada, que é o que vai acontecer aí nesse momento com o nosso Vascão. Agora falar um pouquinho dessa rodada seguinte aí, que tem o Vasco, como a gente sabe, pega o Grêmio fora de casa, uma partida pedreira, um jogo ali complicado contra um time chato de se jogar, um time que é um time muito copeiro, né? Um time ali muito aguerrido. O Grêmio está na 5ª ou 6ª colocação do Campeonato Brasileiro nesse momento, já praticamente classificado para a Libertadores do ano que vem, mas jogando dentro de casa. O Grêmio vai tentar amassar o Vasco, vão tentar ali conseguir essa vitória, e é por isso que eu digo para vocês, um empate nesse jogo seria um grande resultado para o nosso Vascão aí. Então, por isso que a gente vem falando que o Alberto Valentim tem que conseguir armar a equipe para ir buscar a vitória. Obviamente tem que buscar a vitória, mas o empate não seria um resultado tão ruim assim. Agora, os outros jogos que vão estar impactando o Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro, né, na briga contra o rebaixamento, o primeiro deles é o América Mineiro
que nesse momento está na zona de rebaixamento com 34 pontos, tem aí o jogo mais fácil da rodada, vai estar jogando contra o Paraná em casa, ou seja, o América Mineiro provavelmente deve conseguir essa vitória e pular para os 37, não passa o Vasco, isso é importante de salientar aqui, o América Mineiro continua ali naquela, antes de conseguir chegar no Vasco, e o Paraná, caso perca aí, vai ser matematicamente rebaixado. O próximo jogo, Corinthians e São Paulo. Corinthians que está uma posição e um ponto à frente do Vasco, né, com 39 pontos, pega o São Paulo brigando para subir na tabela, brigando ali para chegar entre os primeiros colocados, ou seja, nós temos que torcer para o São Paulo nesse momento. Não tem outro resultado aí que não a vitória do São Paulo para ajudar o Vasco não somente a passar o Corinthians ali ou encostar no Corinthians, mas também para jogar o Corinthians nesse grupo de desespero total aí na busca, na zona de rebaixamento. Outro jogo aí complicado para a gente analisar aqui é Botafogo e Flamengo. Botafogo está com o mesmo número de pontos que o Vasco, porém uma posição atrás ali por saldo de gols e tudo mais. Pega o Flamengo que está brigando aí a mulambada lá em cima, né? A mulambada que montou um time ali, tá com dinheiro nesse momento, eles conseguiram montar o elenco, e pega o Botafogo nesse momento brigando para não cair. Cara, se fosse para ser sincero aqui, se fosse para falar aqui que a gente tem que falar realmente as coisas verdade, a vitória da mulambada contra o Botafogo seria um resultado melhor pro Vasco. Mas eu não consigo falar, desculpa, eu não consigo torcer pro Flamengo, então eu vou ficar aí, deixar para vocês escolherem o que vocês preferirem aí, para mim tanto faz. Só não quero que de repente um empate aí, que fica ruim pros dois, né? Então de repente um empate é o melhor resultado dessa partida, porque eu não vou falar nunca que eu vou torcer pro Flamengo aqui, isso aqui não tem como eu dizer, desculpa aí, mas enfim. Agora passando pro próximo jogo, Vitória e Bahia, Bahia e Vitória, dois times ali que estão numa situação complicada. O Bahia nem tanto assim, o Bahia conseguiu chegar aos 40 pontos, tá na 12ª colocação do Brasileiro ali, naquele grupo seleto que vai para a Sul-Americana. Já o Vitória com 34 pontos, eu acredito que o Vitória não vai conseguir se safar desse rebaixamento, ainda mais se perder para o Bahia nessa próxima rodada. Eu diria que pro Vasco, se a gente tem ambições de Sul-Americana, o melhor resultado seria um empate nesse jogo, porque o Vitória somente chegaria aos 35 e o Bahia chegaria aos 41, ou seja, caso o Vasco consiga ali uma vitória contra o Grêmio, a gente já empataria com o número de pontos com o Bahia e estaria já entrando ali naquela zona de classificação para a Sul-Americana, que seria muito interessante, mas se o Bahia chegar a vencer, aí o Vitória também não é um resultado muito ruim, porque já empurra o Vitória lá para baixo nessa zona de rebaixamento. Mas como eu falei, caso a gente tenha ambições de conseguir ali uma classificação para a Sul-Americana, o empate seria o resultado mais favorável para o Vasco nessa partida entre Bahia e Vitória. O próximo jogo, um jogo difícil aí, Ceará jogando em casa com 37 pontos ali, um ponto atrás do Vasco, né, após aquela derrota de ontem contra o Sport, contra o Internacional que ainda tá brigando lá no topo, né, pelo título. Então um jogo difícil para o Ceará, muito complicado, que o Internacional vai para cima, ou seja, temos que torcer pro Inter, atropelar o Ceará. É um jogo muito difícil, como eu falei, Ceará dentro de casa é um time complicado de ser batido. O Vasco aí vai pegar o Ceará na última rodada do Brasileiro, se Deus quiser até lá o Vasco já nem vai estar mais brigando contra o rebaixamento, mas torcer pro Inter nessa rodada aí para poder dar um pontapé no Ceará para baixo e ajudar o Vasco aí nessa briga. O outro jogo, Fluminense e Sport. O Sport com a vitória de ontem chegou aos 36 pontos, saiu da zona de rebaixamento, porém ainda tá um pouco de desespero, né? O Milton Mendes, que é o treinador do Sport, aí vem numa crescente muito interessante, e o Fluminense jogando em casa, não sabemos ainda se vai estar com foco na Sul-Americana, por estar disputando a semifinal, ou se vai tentar realmente buscar essa vitória, porque tá vendo o grupo ali de briga contra o rebaixamento chegar cada vez mais perto. Então acredito que o Fluminense vai estar jogando aí a vida nessa partida, e como eu falei, se o Vasco tem ambições de Sul-Americana, o melhor resultado seria um empate, porque o Fluminense chegaria aos 41, não se distanciaria do Vasco, e o Sport chegaria somente aos 37 e também não ultrapassaria o Vasco aí nessa rodada. E o último jogo, Santos jogando em casa contra a Chapecoense, um jogo ali que eu acredito que o Santos vai atropelar, vai ganhar
e vai se consolidar ainda mais lá no topo, né, brigando por Libertadores, e a Chapecoense cada vez mais aí sendo um time que deve estar realmente indo para a Série B no ano que vem, que está com 34 pontos, é o penúltimo colocado nesse momento no Brasileiro e deve, com essa derrota aí contra o Santos no final de semana, ficar ainda mais ali perto de estar sendo rebaixado na próxima temporada aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esses aí são todos os jogos, como eu falei, jogos importantes, jogos difíceis. O Vasco é um time aí que vai estar tendo um adversário talvez mais complicado de todos dessa rodada, um Grêmio jogando em casa e outros jogos ali que podem também estar favorecendo o Vasco nessa rodada aí pra gente ou conseguir se manter ali na 13ª colocação ou quem sabe com um resultado positivo contra o Grêmio, tá chegando ali na 12ª, 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. E agora, falando desse Vasco e Grêmio, o Vasco aí vem se preparando, começou ontem ali os treinamentos, o Alberto Valentim, acredito, vai estar estudando muito o time do Grêmio ali, do Renato Gaúcho, um time ali que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Quase chegou numa final de Libertadores aí, agora há pouco, semana passada, e o Alberto Valentim vai ter que montar um time muito forte, muito taticamente falando, com muita marcação, explorando contra-ataques, explorando ali erros do Grêmio, de repente algum tipo de jogada que ele consiga identificar que o Grêmio tem dificuldades. Então vamos ver o que o Alberto Valentim vai estar armando. Seria, na minha opinião, ideal caso o Rildo tivesse possibilidade de jogar, de repente 60, 70 minutos ali, de repente já entrar de titular no lugar do Fabrício e de repente também entrar com 3 volantes para poder estar reforçando a marcação, tendo em vista que o Leandro Castan não vai poder atuar e provavelmente o Oswaldo Henriquez vai estar sendo o jogador que vai estar entrando nessa zaga. Então é basicamente isso, vamos treinar aí a semana inteira, devem estar indo para o Sul na sexta-feira para poder fazer o treinamento no sábado e jogar no domingo para poder conseguir um resultado positivo que seria muito bom aí para o futuro do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, galera. Então é isso aí. Valeu a todos vocês, obrigado aí pela presença aqui no canal. Mais uma vez, peço pra galera que não curtiu o vídeo ainda, deixar aquele like aqui embaixo, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. E, mais uma vez, lembrando a galera que queira virar membro do canal, é só ir aqui embaixo, do lado do botãozinho de inscreva-se, tem ali um novo botão escrito Seja Membro. Clica ali, dá essa moral pro canal, participe de lives exclusivas, participe do nosso grupo de WhatsApp somente pra galera que é membro e também vai ter acesso a alguns vídeos aí específicos com até um dia de antecedência aqui no canal. Valeu? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, Vascão acima de tudo, vamos que vamos. Se você não assistiu a live que a gente fez ontem à noite, assista lá que tá bem interessante. Também se inscreva no canal, a live tá aqui, se inscreva no canal aqui, siga o nosso novo canal, Papo Furado, que tá logo aqui embaixo, beleza? Vamos que vamos, Vascão acima de tudo. Vasco!